Fala traders, bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez aqui o vídeo completo, então se você veio pelo short, seja muito bem-vindos aí, se você veio por qualquer outro meio também, seja muito bem-vindo aqui, a gente vai dar 4 jogos aí desta terça-feira, que não é um dia que tem muitas grades de jogos, não é uma grade com muitos jogos, mas achamos 4 aqui que vocês podem estar trabalhando e esses 4 vocês podem estar escolhendo algum para se trabalhar. Então sem mais delongas, sem perder tempo, vamos lá para o primeiro jogo, Randers versus Arthus. Para esse aqui tem um ponto muito importante, esse é o jogo que vocês precisam mais ter cuidado, tá, dos 4. Então para esse jogo aqui a gente tem dois bilhetes. O primeiro bilhete, que é o bilhete com uma odd maior, consiste em colocar menos de 3 escanteios para o time visitante no primeiro tempo, beleza? Então menos de 3 escanteios por Arthus ali, nem é Arthus, mas vamos falar Arthus porque é mais fácil, mas menos de 3 escanteios para o time visitante no primeiro tempo, beleza? Ou a gente pode ir num bilhete assim, entre aspas, um pouco mais seguro e colocar menos 4 escanteios no primeiro tempo pro visitante e colocar um gol na partida. Só que aí esse bilhete cai pela metade. O que é o ponto de atenção aqui desse jogo? O Arthur ele não é um time over cantos, tá? Então o menos 3 seria seguro contra qualquer outro time, assim, estaria pagando um risco-retorno excelente de 1,80. Porém, o único jogo que o Arthur nos últimos 5, 6, 7 jogos, o único jogo que ele cometeu mais de 3 escanteios foi justamente contra o Rangers aí, pelo, entre aspas, aí, o primeiro turno aí da Dinamarca. Ele fez 6 escanteios no primeiro tempo naquela ocasião, beleza? Então assim, muito cuidado nesse jogo, porque a odd é interessante. O Arthus não é um time over cantos, porém contra o Randers, o último jogo, ele fez 6 escanteios no primeiro tempo. Então é só um ponto de atenção aí. Vão ter 4 jogos, se vocês preferirem os outros, tudo bem. Se vocês preferirem esse, tenham cuidado, porque o Arthus sim, ele é um time under cantos, então sim, porém, tem esse porém que o único jogo dele que ele cometeu mais de 3 escanteios foi justamente contra o time que ele vai jogar hoje. Mas tá uma odd muito interessante aí de 1,80 na menos 3 e na 1,40 aí. Vocês podem aí trabalhar com sua sabedoria para ver se vale a pena, vai de acordo com a stake de cada um, como vocês trabalham com a matemática da sua banca, beleza? Então é uma aposta interessante, mas também precisa de um cuidado interessante, então atenção aí nesse primeiro jogo. Esse que era o ponto que a gente falou lá no Reels, no vídeo rápido, beleza? Que era o ponto de atenção para esse jogo. Próximo jogo aqui não é tanta atenção, é até uma aposta assim mais segura, é uma dupla entre o primeiro jogo e o segundo jogo. E consiste em, no primeiro jogo, a gente vai colocar mais de um escanteio para o time da casa no primeiro tempo. E no segundo jogo, a gente vai colocar mais de 0 escanteio para o time da casa no primeiro tempo, beleza? Então a gente vai colocar, vai estar passando aí o bilhete para vocês, para só dar um pause para vocês entenderem certinho, mas no mais é 2 escanteios no primeiro time, 2 escanteios para o time da casa e um escanteio para o time da casa no primeiro tempo, tá? Então são 2 escanteios para o Girê no primeiro tempo e um escanteio para o Istambul no primeiro tempo, beleza? Uma dupla aí com esses dois, o bilhete vai estar passando aí. Talvez eu deixe ele agora aqui no final, eu já deixei ali no começo mesmo. É só dar um pause e vocês vão entender certinho, mas consiste, lembrando que é no primeiro tempo, tá? Então é um escanteio aqui pro Istambul e 2 lá pro Girê no primeiro tempo, beleza? Então, e o último jogo aqui, o Delgrano e o Nueva Chicago. Esse é uma aposta bem mais simples assim, nada de dupla, nada de nada. É só um under 5 aí no primeiro tempo. Pagando aí uma odd de 1,72, bem interessante. A média para esse jogo é 3,8, beleza? Então os últimos jogos desses dois times somados, eles têm uma média de 3,8, 4 escanteios aí. Então a gente está entrando contra 5, um pouco aí no limite, vai de cada um. Se o risco-retorno compensar para você, então você entra, beleza? Ou vocês podem até fazer um outro bilhete ali, de acordo com a sua estratégia. Mas a média para esse jogo é 3,8, beleza? Eu vou ver se eu consigo deixar a média de todos os jogos ali, ou eu vou repassar agora aqui no final, ó. A média do... Vamos lá. A média do Arthus aqui, ela é 2,2. Então, como eu disse, ele não é um time over cantos. Então, a média do Arthus fora de casa é 2 escanteios. Porém, os últimos jogos, 2 jogos dele, ele fez 0 e ele fez 1, beleza? Como eu disse, ele é um time under cantos. Porém, o último jogo foi contra justamente o Randers. O único jogo que ele cometeu mais disso foi justamente contra o Randers, quando ele cometeu 6 escanteios. Mas a média dele é 2, beleza? Então, é um time under cantos no primeiro tempo. A média do Girê aqui é impressionante, tá? Ele tem uma média de 3,8 escanteios no primeiro tempo, ou seja, ele tem uma média de 4 escanteios no primeiro tempo e a gente tá entrando que ele vai fazer 2, beleza? Metade aí, entrando aí um pouco mais de segurança.
E o Istambul, ele não é um time tão overcantos assim, principalmente no primeiro tempo, porém ele tem uma média de 2 escanteios no primeiro tempo. A gente tá entrando que ele vai fazer só um. Então vai ter 40 minutos aí para ele fazer um escanteio, 45 minutos para ele fazer um escanteio, e o Girê ali vai ter 45 minutos para fazer 2 escanteios. A média do Girê é 3,8, que é 4, e a média do Istambul é 2, beleza? E o último aqui a gente já falou as médias, que é 3,84 também, a gente vai entrar contra 5. Eu vou ver se eu coloco aí as médias aí no canto superior, em algum lugar aí dos jogos, mas no mais é isso daí, galera. Tamo junto, que Deus continue nos abençoando. Deixa o like, que dá trabalho, principalmente achar jogo aí em terça-feira e segunda-feira, que a grade é complicada, então se inscreve pra não perder, principalmente em dias assim, que vocês às vezes não acham muito jogo. Então se inscreve aí, deixa o like, tamo junto, valeu, que Deus abençoe e até a próxima.